Por que um quilo de algodão parece ser diferente de um quilo de uma barra de ferro? Vamos descobrir agora em propriedades específicas. Vamos começar? Fala, galerinha. Então, agora nós chegamos à parte 3 de propriedades gerais, propriedades específicas da matéria. Por que eu botei gerais já que são específicas? É porque para poder não sair da temática, eu coloquei ela como subtema das propriedades gerais. Mas nós vamos tratar especificamente hoje das propriedades específicas. E qual a diferença, o que diferencia ela das propriedades gerais? O que diferencia é porque as propriedades específicas, ela é própria de cada substância, ao contrário das gerais, que todas elas vão ter as mesmas características, mas essas cada uma vai ter a sua, que são propriedades que caracterizam a natureza do material, pertencem só àquele material. Então, essa é a característica das propriedades específicas. E essa propriedade aqui é tão interessante porque essa propriedade é que os químicos vão se valer dela, porque as propriedades que a gente tem à disposição, como cada material só tem aquela propriedade, então ela vai ser como se fosse identificadora daquele material. Então, sabendo o que cada material contém, a gente vai ver que as propriedades que elas possuem, nós vamos conseguir identificar um material, por exemplo, de origem desconhecida. Então, pessoal, a gente vê aqui os tipos de propriedades químicas, propriedades específicas da matéria, perdão, que podem ser físicas, químicas, organolépticas e funcionais. Nesse vídeo, eu vou detalhar apenas as físicas e as químicas, mas farei menção por cima das organolépticas e funcionais. Para contrariar aqui um pouco a ordem, eu vou fazer de trás para frente, porque eu quero detalhar bastante as propriedades físicas. Então, vou começar pelas funcionais. As funcionais, vocês vão ver mais detalhadamente quando for ver as funções inorgânicas, até um pouco das funções orgânicas também. Elas têm a ver com ácido, base, sais, óxidos. Temos as funções organolépticas, já tem a ver com os nossos sentidos. Organolépticas, vou aqui, tem a ver com os nossos sentidos. Só vou falar por alto aqui sobre odor, tem a ver com o cheiro, com o que a gente percebe através dessas narinas. Tem o sabor, que é as papilas gustativas. Tem a textura, que é pelo tato, que também pode ser quando mastigar alguma coisa. Então, tem a textura mais macio, mais molinho, mais durinho. Tem a cor e o brilho, que tem a ver com a visão. E também tem o som, por exemplo, a chapa do raio-x, ele é um exemplo do som, que a gente pega lá a chapa do raio-x, tem aquela característica daquele som, quando a gente vibra, até aqueles rádios faziam uso antigamente, poder fazer que era som de trovão. Então, a gente observa que são as propriedades que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos. Chegamos nas propriedades químicas, vão ter a ver com as transformações. Então, quais são algumas dessas transformações? As propriedades vão ser combustibilidade, no caso, reagir oxigênio e liberar energia. Exemplo é queima, né? É o exemplo mais clássico de combustibilidade. Tem também a oxidante, é retirar elétron de uma substância. A gente fica com o oxigênio já na cabeça por causa da palavra, que é sugestiva, mas outras substâncias também têm esse poder oxidante. Mas o oxigênio pode também ter como exemplo porque realmente oxida mesmo. Temos o corrosivo, desgaste material por reação. Às vezes também tem aqueles cuidado corrosivo, alguma coisa que é na nossa pele e corrói. Que você vê que é um desgaste, é bem comum ver a parte de metais. É bem mais no nosso dia a dia. Tudo que desgastou é corrosivo. O explosivo tem a ver com a expansão e liberação de gases. Então, tem essa característica. A efervescência é muito comum que a gente pega lá o sonrisal, pega lá a vitamina C, e aí coloca lá no copinho. Então, a gente que se transforma em gás e meio líquido. Colocou lá, fez aquelas bolinhas, até se desmancha. É fermentação. Ela já tem a ver, muitos conhecem o vinho, eu vou dar aqui um exemplo bem assim, infantil, que é o Yakult. Tô fazendo aqui mexendo de graça, gente. Que coisa triste. Ninguém me paga por isso. São micro-organismos, né? Quando vocês chegarem lá em bioquímica, aí vocês vão ver que tem fermentação completa, fermentação incompleta, mas aqui por hora é só fazer que é uma propriedade também específica. E cada substância vai ter sua particularidade com respeito a esse tipo de propriedade em questão. Por último, agora chegamos em propriedades físicas. Por que eu inverti? Porque tem uma razão, vocês vão entender por que eu inverti. Aqui, vamos começar com temperatura, especificamente ponto de fusão, de ebulição. Cada substância vai ter a sua. Lembrando lá, quando a gente vê as transformações, ponto de fusão,
é onde começa a fazer a transição do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, e o ponto de ebulição é do líquido para o vapor ou do vapor para o líquido. Ambos os pontos podem tanto ir quanto voltar nesse caso, tá bom, pessoal? Temos a solubilidade, dissolver ou não no líquido. Vamos saber um pouquinho mais a respeito desse assunto em física e química. Condutividade elétrica, que tem a ver com a condução de eletricidade ou não. Tem materiais que você vê que conduzem bem, como por exemplo um fio de cobre, vai conduzir bem a eletricidade. Ao passo que se você colocar lá um material à base de plástico, não vai conduzir. Então, cada material vai ter a sua faixa de conduzir eletricidade ou não através do seu material. Maleabilidade, moldável, maleável ou que se molda, até podendo formar lâminas. Essa característica de ser maleável. A gente até falado o exemplo do tecido. O tecido tem essa característica de ser maleável. Tem também o magnetismo, ser atraído ou não por ímã. Deixo também as explicações mais detalhadas com nossos amigos físicos, que eles têm mais conhecimento específico sobre o assunto. Dutilibilidade, que também pode ser tenacidade ou resistência mecânica, uma dessas três expressões. E aí, nesse caso, suporta a deformação, romper, quebrar, rasgar, dependendo da natureza lá do material. Temos também a dureza, ela aparece na dutibilidade. Essa diferença é um pouco sutil, porque a dureza, ela é resistência ou risco. Ou seja, quando você literalmente risca diamante, ele consegue riscar os outros materiais, mas ninguém pode riscar o diamante, no caso da dureza. É por riscar mesmo, de você fazer arranhar, por assim dizer, a característica da dureza. Tem a viscosidade, viscoso, então tá aqui escoamento, tem que ter aspas, escoamento. Fluido ou pegajoso. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação de que tá assim, grudando. Isso aí tem a ver com viscosidade. Aí cada um também, cada material vai ter a sua característica com respeito a isso. E finalmente eu deixei o melhor para o final, porque responde aquela perguntinha lá do iníciozinho que eu deixei. Então, eu deixei aqui o melhor por último, que tem a ver com a densidade de 1 quilo de ferro, que parece ser feito de 1 quilo de algodão. Então, justamente essa característica da densidade é que faz com que a gente tenha essa percepção. Poxa, tem a mesma massa, né? Que as pessoas comumente falam de peso, mas erroneamente. Tem a mesma massa, mas parece que a gente vai pegar, parece que pesa mais que o outro, por assim dizer, né? Como as pessoas costumam falar. Então, justamente essa característica da densidade. E a densidade nada mais é do que a relação da sua quantidade. Então, eu trouxe aqui, né, e essa fórmula, tem a formulazinha dele, né, matemática, quem não gosta, vou falando novamente, tem que passar a gostar, porque é matemática em ação. É a densidade é a massa sobre o volume. E aí eu deixei aqui dos dois exemplos aqui. Só que eu não vou, assim, ensinar a calcular nada por nesse caso aqui, não. Eu, para vocês poderem entender essa parte aqui, respondendo aquela pergunta inicial que eu deixei para vocês refletirem. Por exemplo, aqui o algodão, a densidade aproximada do algodão tá? É aproximada, quer dizer que não é exatamente isso aqui, tá? Porque tem várias formas de apresentar o algodão, ele tá tratadinho, às vezes não tá no seu estado ainda natural lá na água, então por isso aqui é uma aproximação, tá bom? Aproximadamente 1,21 gramas por centímetro cúbico ou ml, como preferirem, tá? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Mas aqui eu vou botar como se fosse centímetro cúbico, porque eu tô tratando aqui não de líquido, mas sim tô tratando de sólido. E aqui no caso do ferro, o ferro também botei aproximadamente, pois tem várias maneiras de se apresentar o ferro. Então, o ferro, ele tem aproximadamente 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Então, olha só, a diferença que eu tenho aqui de massa em relação ao volume. Então, se eu pego 1 quilograma de ambos, logicamente, vai parecer que esse aqui, ele pesa mais, né? A gente pega lá, poxa, mas parece que é tão mais leve. Ou então, não tem nada a ver, porque tem a ver com a densidade. A densidade é que manda nesse caso aqui. Então, daquela percepção de que, você vê 1 quilograma, parece que tem um espação, um ferro menorzinho, ou então vai pegar lá aquela coisa assim, um tá mais levinho, o outro tá mais pesadinho. É mais ou menos por causa disso daqui. Então, você percebe que o algodão, olha, só 1,21 gramas no mesmo espaço que 7,8 gramas ocupa. Olha só, mesmo espaço, massas diferentes. Mas acontece que quando eu boto lá na minha balança aquela medida lá de 1 quilograma, vai parecer
que um ocupa mais espaço que o outro, e um é mais levinho que o outro. Poxa, mas tá lá o mesmo peso, mesma massa, quer dizer, mas acontece que vai mandar a densidade. Então, por isso tem essa percepção aí diferenciada, e tem muitos testes aí psicotécnicos que são usados até para dar uma pegadinha aí, para poder testar o conhecimento das pessoas. É justamente por conta disso. Tá, pessoal? Então, responde aquela pergunta inicial, e qualquer dúvida, estamos aí para ajudar. Pode falar nos comentários.